E aí, como é que você Belezinha. tá? Tudo bem, tive uma semana conturbada, mas já a poeira já baixou, já consigo analisar um monte de coisa com mais calma. É, porra, eu tenho que agradecer, velho. Muito obrigado por ouvir aquele desabafo. Aconteceu um problemão em São Paulo lá e. Enfim, é uma história que eu quero compartilhar com vocês, mas eu preciso esperar um tempo ainda. Aham. Mas tá se resolvendo. Não é o ideal, mas poderia ter sido muito pior. Vida que segue. Seguimos. O importante é que o Seguimos. mundo não acabou essa semana de novo. Sim, sim, Ele tá sim. quase. Nossa, passei muito estresse, muita raiva, cara, com aquele e outros problemas que apareceram de novidade. Tá Uhum. todo mundo bastante paranoico, acho que até é legal a gente começar por isso. Ah, como é que eu falo isso? Tudo bem, eu tô preparado, eu já li muita coisa pesada essa semana. Muito bem, muito bem. A gente tem aqui no Brasil nosso serviço de inteligência, a ABIN, né? Uhum, É, es- existe um. Eu já falei para vocês várias vezes sobre as regras, as leis e as regras não escritas. uhum, Regra não escrita daqui do Brasil é que a ABIN não pode ser usada para fins políticos da política doméstica. Você não pode usar a ABIN para espionar a oposição dentro do Brasil ou para espionar aliados dentro do Brasil. A gente descobriu essa semana que o Bolsonaro usou a BIM para isso e ele espionou tanto a oposição quanto aliados. E ele não usou exatamente o escritório da BIM, mas o Carluxo, que era o mestre das comunicações dele lá, no governo dele, uhum, teve acesso a ferramentas da BIM e ele, não sei onde, não sei se na casa dele, eu não sei se ele alugou um escritório fora só para isso, mas ele usou ferramentas institucionais para ter dados, ter informações privilegiadas de todo mundo que ele tinha contato. Isso eu posso falar abertamente, que é público já, o Renan já falou em live, sim. inclusive. É porque é informação muito, né, absurda, você fazer esse tipo de relação. Então, até para me resguardar aqui, supostamente é a mídia que está dizendo, são órgãos institucionais que estão dizendo, não sou eu, não é Lucas, né? Supostamente está em todos os jornais. Não, está Exato. em todos os jornais, então, supostamente. Eu consigo passar link de tudo que eu tô falando aqui, então, né? Vamos dizer que a informação é minha, mas vamos lá. Saiu uma lista de pessoas investigadas, descobriram que das pessoas que eu estou envolvida, né? O Uhum, MBL quase inteiro, o Kim Kataguiri, o Renan Santos, as principais figuras, uhum, e principalmente o que deixou a maior parte das pessoas mais à direita revoltada, ou que deveria deixar, né? Que muita gente não ficou, que o Bolsonaro estava espionando aliados. uhum, E como é que funciona a ferramenta? Ele identifica a localização do seu aparelho, do seu smartphone, e eles estavam monitorando os smartphones que estavam no mesmo local, com a localização de alta precisão. Então para ele saber quem identifica. estava se encontrando com quem. Exato, exato. Uhum. Então, assim, ele tinha um mapeamento das pessoas que ele tinha confiança, de que quando ele fazia certas perguntas, onde é que você estava ontem à noite? Eu te mandei uma mensagem e você não respondeu. Aí a pessoa respondia, ele ia lá no Carluxo checar onde é que a pessoa estava de verdade, entendeu? Você é um inseguro, né, cara? É muito medo de levar chifre isso, mas ok. Então, Ok, não deixa de ser é mais um precedente que o Bolsonaro quebrou. Eu uhum, não sei como é que a legislação brasileira vai lidar com isso, porque a legislação brasileira que pouco importa, né? Que no fim das contas é o STF que vai dizer o que é. E o STF é alinhado com o petismo, que estão chamando por aí de consórcio. Quem tá uhum, por dentro da política brasileira sabe do que eu tô falando, não vou me aprofundar nisso também. É, enfim, a gente sabe o que o PT foi capaz de fazer nos 4 primeiros mandatos, né? Nos 3,5. uhum. A gente não sabe o que é que o PT é capaz de fazer depois de bolsonarismo quebrando, abrindo um monte de precedente, quebrando um monte de regra, depois do Lula ter sido preso e voltando para um governo revanchista e com fortes indícios de cerceamento de liberdade de expressão.
e outras liberdades individuais. E, enfim, outros grandes problemas. Eu não quero que isso aqui vire. Eu não quero que esse podcast seja sobre a política brasileira. Então, o precedente está aberto. Não sei se o Lula está vigiando pessoas da política interna, aliados, não sei. Estou falando que eu não sei. E se o que é que ele está fazendo com a oposição. Fato é que isso está deixando todo mundo muito paranoico. Conversa até com aquela outra coisa que a gente conversou. Tá todo mundo achando que tá sendo espionado. Todo mundo tem 2 ou 3 celulares agora, como medida Uhum, protetiva. E é, tem coisa que tá vindo em minha cabeça e eu converso com você no privado. Se via público, eu trago para vocês depois. uhum, Mas em resumo é isso. Tá todo mundo com medo. Ah, mais uma vez o MBL foi atacado. Eu não sei se eu falei disso semana passada, mas que a casa da Amanda Vettorazzo foi invadida. uhum, Não, eu tenho certeza. É porque foi no início da semana. Foi segunda-feira. A casa da Amanda foi invadida e fizeram a mãe e a tia dela de refém. Ninguém sabe se foi um crime político, a gente não pode dizer isso ainda, é inconclusivo. Mas o endereço dela já tinha sido divulgado por jornalistas, de uma forma muito irresponsável. Eu acho que eles vão até responder processo por isso. Mas divulgaram o endereço dela e uns militantes radicais picharam a casa dela, fizeram diversas ameaças de morte, dizendo que sabiam onde ela mora, falando dos horários que ela sai de casa, que ela vai pra academia. Ela recebe mensagens de todo tipo. uhum, E aí aconteceu isso. Sequestraram a mãe dela dentro de casa, não tiraram a mãe dela no sequestro. Foi um sequestro relâmpago só para manter as pessoas sob controle ali, amordaçadas. E as pessoas que invadiram a casa foram direto no quarto da Amanda, invadiram armário, gavetas, procuraram documentos e foram embora. Deixaram câmeras, celulares, coisas de valor, deixaram tudo lá. uhum. Então, um Sabiam o que crime estavam procurando, né? extremamente esquisito, né? Uhum, Não sei como a justiça vai atrás desses bandidos, como eles vão identificar. Se foi um crime político, e, de novo, se supostamente foi um crime político, eu não sei se os responsáveis. Não sei se há interesse institucional desse crime ser resolvido. Enfim, qualquer novidade eu trago aqui. Em resumo, é isso. Esse é o país que vocês moram. Espero que estejam confortáveis e felizes. Né? Agora vamos para a política internacional, obviamente. Eu, como estava muito. Tive dor de cabeça, é, tive que coletar assinatura um dia a mais, os prazos estão apertados, eu passei a tarde hoje coletando ficha, então o que eu tenho de informação é o que você trouxe do Mustafa, professor Ricardo Marcílio, que eu consigo deixar aqui no segundo monitor e fazer minhas coisas, e jornal mesmo internacional, eu tive alguns insights, tudo que eu anotei de bom foi só hoje mesmo, hoje pela tarde. uhum, Então, eu acredito que eu não tenha tanta informação quanto eu costumo ter durante as semanas, mas eu acho que o papo vai ser bem construtivo. E eu uhum. queria começar por aí. Falando do Irã, você já deu um bom resumo em um vídeo seu, falando eh, da trucada, né, que os americanos Cara, deram, né? foi, é, O jogo de xadrez tá gostosinho de acompanhar, né? Daqui de longe, né, sabendo que a gente não tá de envolvido. longe, sim, de longe, não sendo eu parte dessa bagunça, tá bonito de ver. É o fino da geopolítica, da arte da guerra sendo jogado pelo lado de lá, né? Sim. Vamos contextualizar isso pro pessoal que caiu aqui de paraquedas. O, o Biden sofreu os Estados Unidos, né, sofreram aqueles ataques que cercearam a vida de alguns soldados americanos que estavam em bases na Jordânia. E eu tinha falado para o Fausto até durante a semana que o Irã tinha cruzado uma linha vermelha porque a Jordânia, eles odeiam os Estados Unidos, mas eles jogam neutro ali no Oriente Médio para não ser invadidos, para não virar uma Síria e um Iraque da vida. Uhum, Então eles acabaram fazendo as vontades dos Estados Unidos, do Ocidente por muito tempo, mas eles odeiam isso e fazem questão de controlar muito bem as fronteiras e fazem questão de estar fora do jogo, desse jogo armado, né, dentro do Oriente Médio. uhum. Então o Irã resolveu atacar lá, a Jordânia não reclamou porque o alvo era americano e eles não gostam dos americanos lá. Então o Irã cruzou a linha vermelha, mas a linha vermelha pouco se importa, só faltou agradecer, né?
Uhum. É, e o que é que isso implica? O Biden sofreu um novo ataque a um lugar que não tinha sido atacado ainda, e ele precisa retalhar para demonstrar força, e como o Fausto gosta de lembrar sempre, para não perder a eleição, que no fim das contas é isso que importa. Sim, é a única coisa que importa. Sim. É, então ele estava sendo pressionado é, por vários setores da Casa Branca, do eleitorado, a retalhar. Veja como é confusa a situação que o Biden está. Mesmo ele estando sendo pressionado por setores da esquerda, grande parte se compadece com todos os problemas do Oriente Médio, com a Palestina, e sabem que os Estados Unidos estão fazendo besteira lá. Isso parte da esquerda americana. Porque tem outra parte da esquerda que quer que o Biden siga com as políticas do Obama, do Clinton, de outros governos democratas, que Uhum. permaneçam o Oriente Médio sob controle e tente implantar a democracia em todo mundo ali. Né? Por mais irresponsável e inviável que essa ideia tenha se desenhado. E por outro lado, os republicanos, esses em peso, todos pedem para o Biden retalhar. Dizem para o público que é em nome da soberania dos Estados Unidos. Uhum. Só que nada me tira da cabeça que isso é sabotagem do governo Biden. Eles estão empurrando o Biden para a fogueira, sabendo que ele vai se estabanar mais ainda. E eles estão tentando cavar uma falta ali, né? Estão tentando pedir um tropeço do governo Biden, pedindo pro cara errar para eles ganharem a eleição, porque no fim das contas é isso que importa. E o que é que ele faz? Se ele ataca, ele tá errado. Se ele não ataca, ele tá, sei lá, na minha cabeça mais errado ainda. Sim, sim. O problema é que os Estados Unidos ele está completamente cego a qualquer solução que eles possam arrumar, porque eles não estão procurando a solução. Como que você encontra um negócio que não está procurando? Pois Não, é. não que agora tenha, mas se chegou nesse ponto de não ter solução para a treta que eles arrumaram, é porque eles não estão procurando uma solução para o país deles há muito tempo, eles estão pensando em ganhar grana. Aham. Se eu descobrir, não estou sugerindo isso. Se eu descobrir que o Trump vendeu essa vitória para o Putin 4 anos atrás, eu não vou duvidar, cara, porque eu acho perfeitamente capaz disso acontecer. Porque os caras só pensam em dinheiro. Os caras acham que dinheiro resolve tudo. Então eu tenho muito dinheiro, mas se eu tiver mais dinheiro, eu vou ter mais dinheiro. Então eu vou vender o que for necessário e foda-se o meu país. Só que os caras estão construindo um mundo em que eles vão ter muito dinheiro e não vai sobrar coisa para comprar, cara. Porque tudo vai ser destruído do jeito que esses caras querem. É. Eu não vejo saída, eu não sei o que é que ele vai fazer, eu sei o que ele está fazendo, eu não sei o que é que ele pode fazer para sair disso, né? Mas o método que ele recorreu, eu achei até bastante responsável se aquilo que o Irã tá falando para a população for verdade, né? Que eles publicizaram isso, né? Que os americanos estão pedindo permissão para atacar. Sim. Por um lado, é responsável, é ótimo que o Biden esteja fazendo isso, de se preocupar em não começar a porcaria de uma guerra nuclear, né? Uhum. É, mas por outro lado, eu vejo um grande sinal de fraqueza, porque eu não sei eu acho que com certeza não, isso com certeza não é a primeira vez que acontece. Mas quem trouxe isso para o Oriente Médio, esse método de avisar ou pedir permissão para atacar, foi o Qassim Soleimani, que o próprio Estados Unidos Uhum. matou. Uhum. E tem uma diferença. O Biden tá pedindo permissão para atacar. O Qassim Soleimani avisava que ia atacar. Olha, tira as pessoas Uhum. daí que já ordenei um ataque. Já mandei. Não adianta, não posso nem Uhum. voltar atrás nem se eu quiser. Tira as pessoas daí que tá caindo bomba aí, né? A qualquer momento. É, então, o Qassim Soleimani tinha posições muito mais firmes que os Estados Unidos e conseguia evitar os mesmos estragos, né? Lá. Uhum. E dessa forma, quem acaba se beneficiando mais uma vez, o Oriente, o Irã se engrandece, o Oriente se engrandece, os apoiados da Rússia e da China. E, mais uma vez, não é torcida, é análise, paciência. E os Estados Unidos, por não poder atacar o Irã, por ter aceitado que, muito bem, não vou poder atacar posições no Irã, resolveram atacar os proxies, os aliados menores aqui na fronteira da Síria e do Iraque, coisa que já vem sendo feita há muito tempo.
Para Só anti-americano é muito bom Aham, eles fazerem isso, desculpa te interromper, né. sim. Para anti-americano, isso é muito bom, porque, assim, quem tá tentando abrir os olhos dos americanos tá apontando umas coisas. E os americanos estão falando: "Não, será? Não, eu acho que tem alguma coisa errada nisso". E aí o Biden vai e começa a atacar a Síria, e aí quem tá tentando abrir os olhos desse pessoal tá falando: "Olha lá, tá vendo? É isso". Uhum. E tá ficando transparente, tá ficando inegável, assim, o modus operandi do negócio. E vai chegar uma hora que os israelenses e os americanos vão. Bom, aí eu tô esperando demais dos americanos, deixa quieto. Pois é, eu acho até que você, no seu vídeo, você tratou os americanos com inocência que eu acho que eles não têm, não. Eu vou explicar isso mais pra frente. Mas vamos lá, vamos desenrolar esses acontecimentos aí. Os Estados Cara, Unidos bombardearam a Síria e o Iraque. Sim, diga aí o que é que você tem pra falar. empiricamente, assim, ao longo do tempo, eu fui conhecendo gente que era assustador o quanto não manjava geografia. De não saber, assim, de não ter a mínima noção de onde fica o quê, de que país. Por quê? Porque eles são expostos a uma vida em que isso não acontece. Aham. Eu tinha uns 16 anos e a Ilana, uma menininha que era super apaixonado por ela, tinha minha idade, ela foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos e eu fui para o Japão. E a gente ficava trocando carta e ficava trocando história. E as coisas que ela me falava da escola e de como se estuda no Japão e de como é a cabeça dos americanos, ela ficava indignada com quantos caras eram tapados de geografia e eles eram bons em discussão e retórica, porque os trabalhos em grupo eram todos sobre falar e sobre influenciar, e sobre gerir. Tudo bem, mas assim, a deficiência em geografia era absurda. E a CNN, ela é muito hipnótica. Ela vai te jogando coisas interessantes, 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 coisas que você consegue digerir, e depois ela vai lá e te joga o negócio do Oriente Médio que você não quer saber onde é, porque eles não colocam no mapa e colocam bem e mal, e a gente está fazendo o Uhum. nosso papel de proteger o americano. Então eu não duvido, porque eu conheço muito americano que não tem a menor noção do que está acontecendo. É, Ok. Agora, assim, é claro, a gente está falando assim da nossa classe baixa, 60, 70% da população. Todo o resto, sabe, nunca fez nada a respeito, nunca vai fazer. Acho É que é isso. isso. É isso que eu penso. Assim, os americanos, eu vejo que eles têm essa deficiência em geografia, principalmente, mas eu tiro mais pela. Eu acredito que seja porque eles não precisam saber mesmo. Eu acho que é por causa do método de ensino, e eu não acho tão eficiente assim você ensinar tanta geografia para engenheiros, médicos, arquitetos, entendeu? Uhum, E assim, do que acontece do outro lado do mundo, no Oriente Médio, qual o tamanho dos continentes, eu acho que tanto faz isso aí, tanto faz. Eu gosto de saber essas coisas, até pra gente estudar a política internacional e visualizar mais os problemas, eu acho interessante. Só que a questão é, eu estava eu estava fazendo o segundo vídeo aquele vídeo que eu fiz sobre o Call of Duty. uhum, Eu tô começando a escrever o roteiro e eu estava indo assistir uma gameplay do início ao fim do segundo game, uhum, e eu tinha lembranças do que eu gostava naquele game eu curtia mais ou menos a história, mas não ligava muito. O que eu gostava mais era a gameplay mesmo, a parte de dar tirinho. Só que aí, quando eu fui uhum, assistir os vídeos, eu gostei muito mais dos briefings, do que eles falavam antes da missão e da maneira como eles contavam a história. Personagens importantes, uhum, representações de generais americanos, falam, uhum, dão as ordens para os soldados e explicam exatamente o que é que tá acontecendo. Cara, é com uma riqueza de detalhes, é como se eles estivessem descrevendo o que os Estados Unidos está passando agora. uhum, O Call of Duty Modern Warfare 2 é sobre uma tragédia que acontece nos Estados Unidos. É justamente o que está acontecendo agora. A águia americana tomando uma porrada e desnorteada, sem saber como agir. A maneira como o general descreve aquilo ali, e levando em consideração que o Call of Duty é um dos jogos mais vendidos da história, né? Ou seja, uhum, aquela informação está sendo passada. Primeiro, ela foi construída por roteiristas.
Uhum. assim, especializados nessas coisas, e aí você me diz se o americano tem consciência disso ou não. Você acha que todo mundo jogou aquilo ali sem prestar atenção naquilo ali? Eu É, acho que sim. será? Eu acho que assim, os caras veem tanta fantasia. O cara saiu do Hulk, velho. O cara saiu da Aham. Mulher Maravilha. Então, eles estão acostumados a tanta alienação e ficção, e eles estão acostumados tanto a salvar o planeta, o universo, o mundo. É sempre os caras. Então, quando você vê uma ficção a mais, você não leva pro coração. Eu não acho que eles olhem e falam, nossa, é exatamente o meu país. Acho que não. Eu acho que os Estados Unidos esconde da população a realidade esfregando na cara deles. Eu acho que é isso. Entendi. A impressão que eu tive é que os caras que escreveram aquilo ali sabem exatamente o que está acontecendo agora. Eles estão vendo com Não, com outros olhos. certeza. Quem escreve, sim, mas eu não acho que quem joga tá aprendendo alguma coisa com isso. Uhum. Pode ser. Pode ser. Mas vamos Hum. continuar aqui no Oriente Médio. O que aconteceu nesses últimos dias? Os Estados Unidos, sabendo que não poderia retalhar em território iraniano, foi atacar as proxies. Atacaram 85 pontos diferentes entre Síria e Iraque. Bases iranianas e das proxies iranianas, Hezbollah e outros vários grupos que eu nem sei o nome, as crias do Soleimani. E hoje, isso aqui é o que está acontecendo com o Iêmen. As últimas 24 horas. Eles estão atacando o Iêmen como se não houvesse amanhã e estão dizendo que é só o começo. Que eles não vão ter paz. E, com certeza, até a eleição, se eles mantiverem a palavra, né? Eu acho que vai ser isso aí mesmo. E da mesma forma, o Iêmen está falando: vocês, Estados Unidos, vocês também não vão ter paz. E com o mesmo. Os Houthis, no caso, né? Porque o resto do Iêmen é ocupado aqui, é a Arábia Saudita que está quieta, esperando ver quem vai ganhar a guerra para ela apoiar um lado. Uhum. E o Irã dizendo que os Estados Unidos vão sofrer consequências, vão sofrer retaliações. Não sabe onde, né? Não sai da boca deles que eles vão atacar em território americano também. Eu acho que o precedente não foi aberto e por enquanto a gente está bem seguro. Por Uhum. enquanto só proxies estão sofrendo, é isso que eu quero dizer. É muito triste, mas é, no fim das contas tem proxies. O Irã está sofrendo ataques e perdendo proxies. Os Estados Unidos estão perdendo tropas americanas. Eu acho que é pior do que perder proxy, do que perder um exército de outro país que luta por você. Então eu acho a perda dos Estados Unidos mais grave do que a americana. E é o comércio ocidental que está sendo prejudicado. O campo Uhum. de batalha é o Oriente Médio, mas o Oriente Médio já está tão acostumado com essas guerras que tanto faz, né? Então, eu tenho. É que eu não posso especificar muito aqui, mas eu tenho um aluno que trabalha com vendas e ele falou que o resultado do funcionário dele, do representante dele, foi afetado por essa crise dos Houthis, porque ele teve um atraso numa entrega, porque a coisa demorou para chegar, Ah, vá. é, e, e, e aí o cara não pagou, porque atrasou, o cara não pagou. Aí deu uma pendência no cadastro do cara como inadimplente. E aí ele, de uma outra divisão, de um outro produto, foi tentar vender e não conseguiu fechar a venda porque o cara não tinha pago. E ele falou, pô, eu tô perdendo venda aqui porque os caras não entregaram quer dizer, não é separado, né? O mundo, ele é Sim. muito grande, mas a gente está sofrendo coisas por conta disso. A gente está sendo afetado, né? E, Uhum. exato. Exato. É bem isso. Você consegue ver na realidade problemas começando a acontecer em decorrência da instabilidade no Iêmen. Até o mercado se adaptar, se acostumar a dar a volta no sul da África de novo, vai aumentar os custos e eu acho que quando todo mundo se acostumar e tiver previsibilidade, eu acho que as coisas vão voltando ao normal. Um pouco mais caras, mas eu Uhum, acho que vão voltar ao normal. Porque quem sofre de verdade é quem manda um navio, uma embarcação gigantesca, um colosso cheio de container, uhum, e a e porcaria é perde o cara. sequestrada, afundada Uhum, por, por Houthis, né? Cara, é bizarro. assustador. É muito perigoso o que está acontecendo. E a gente precisa falar um pouco da Turquia também. Deixa eu colocar o mapa aqui. A Turquia está se oferecendo para mediar o conflito
Tudo indica que eles estão recebendo cada vez mais refugiados e isso está começando a incomodar o Erdogan. Mesmo que não seja período de eleição, né? Ele acabou de ganhar, mas sabendo Uhum, que a eleição na Turquia é naquelas, né? A gente já falou todas as implicações disso. Que mesmo sendo ditadura, não é que ele tem liberdade total, não é isso? uhum, uhum, Então, a população local começa a se incomodar com o governo. A mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos. Eles pedem para começar a controlar essas fronteiras aí, que tem muito refugiado de muitos lugares chegando ao mesmo tempo. Lembrando que o Líbano não estava sendo bombardeado, agora está. Síria, os ataques estão se agravando, com americanos atacando aqui e iranianos atacando aqui também, bases americanas. Então, tudo que desestabiliza o Oriente Médio é sofrido pela Turquia porque é a rota de escape natural. As pessoas não querem ir para a África, que passando pelo Egito é outro inferno. Então, a rota natural é a Europa. E para passar pela Turquia, você precisa conversar com o Erdogan. E uma coisa que o Farenazo estava falando numa live dele, até isso eu vi pouco essa semana. Ele estava falando sobre o comportamento da Turquia dentro da OTAN. E uma coisa que eu não tinha me ligado. E como isso pode ser perigoso para o próprio grupo. Eu acredito que pode ser desinteressante para a OTAN deixar a Turquia no grupo, se eles ainda quiserem se reestruturar e ter alguma chance nesse futuro chinês que a gente está enxergando, né? uhum, Porque a Turquia deixa tudo muito mais caro para o grupo. Todo mundo tá mais ou menos tem uma opinião mais ou menos unânime. Vamos deixar a Finlândia e a Suécia entrar no grupo. E uhum. aí o acordo, o manual de instrução diz que todo mundo tem que aceitar. E aí chega só a Turquia e breca. O Farinazzo falou uma frase interessante. Velho, a Finlândia e a Turquia, ou a Finlândia e a Suécia, são dois países riquíssimos, que não tem problema nenhum, que tem boa diplomacia com todo mundo, e estão passando por um sufoco. Por que é que você vai vender de graça para uns caras ricos desse para eles entrarem na OTAN? Todo mundo É, eu vendeu de não. graça e a Turquia, que quer ganhar com tudo, né? Quer jogar dos dois lados, né? E aí. Mas, sim, Ah, eu acho perigosíssimo tirar a Turquia dali, cara, porque uma virada de casaca dela é pesado demais. Ela é caro de carregar, mas é muito mais caro de ter do outro lado. Mas, assim, se os caras quiserem, leva. Quer dizer, sim. se os caras quiserem expulsar, expulsa, não tem problema. Eu só não acho isso muito inteligente. Eu acho que a Turquia ela vai causar um prejuízo muito maior estando do outro lado. Aí é que tá. Se daqui pra frente tudo que for negociado, porque a OTAN voltou a ganhar relevância, a Turquia estava tão apagada quanto a OTAN, porque a OTAN não estava sendo usada. Uhum. Inclusive existia a conversa de chamar Moscou pra OTAN e virar tudo contra a China, e talvez a China não tivesse chance, né? Mas, enfim, se o, Mas já se o fiel perderam da o timing. balança tivessem lá, né? Mas já perderam o timing de fazer isso. Sim, sim, já era muito, já era muito. Então, o que eu quero dizer? Se toda a decisão que acontece dentro da OTAN, já que ela vai ser cada vez mais relevante daqui para frente, você tiver que pagar alguma coisa muito cara para o turco, e se isso der uma aula para os outros países da OTAN, porque dentro da OTAN a gente tem Hungria, Romênia, Polônia, esses países, o costume deles é ser mais ou menos igual ao Erdogan, entendeu? Hum. Tipo, é verdade, né, Erdogan? Eu deixei a Turquia, a Finlândia e a Suécia entrarem na OTAN de graça. Eu podia ter ganho alguma coisa aí. Então a próxima decisão que eles forem tomar e que precisarem do voto de todo mundo, eu acho melhor eu vender também. A gente vai repartir esse bolo aí que o Erdogan tá. Então, toda decisão vai ter um bolo para repartir daqui para frente. E já são países mais. Acho que a gente pode dizer mais autoritários, que não gostam de Uhum. democracia, que são mais conservadores e que têm pensamentos, as populações pelo menos, parecidas com a do Erdogan e com a do Putin. E que em algum momento, eu não diria que.
É, não diria que necessariamente eles vão causar um racha, mas eles vão causar uma sensação de desconforto para para a OTAN negociar qualquer coisa. Vão deixar a OTAN Uhum. travada, entendeu? Parecendo o Congresso Brasileiro. Muito difícil negociar com esses caras daqui pra frente, com esse precedente que o Erdogan tá abrindo. Entendeu? Entendi. Complicado. Cara, no fim, quando você tá perdendo, tudo é difícil, né? E aí aliado vira estorvo. Quando você tá perdendo, tudo é arriscado. Aí você começa a suspeitar do Sim. outro, do quão leal ele é, de até onde ele tá disposto a ir com você. Vira uma desgraça. Exato. Essa fala sua me fez lembrar muito o que tá acontecendo lá no joguinho, né? Do roteiro que eu tô fazendo. Velho, teve coisa que eu Uhum. li ali que deu vontade de chorar na hora. Eu, caralho, eu joguei isso e ignorei completamente. Descreve tão bem a E- nossa realidade. Até aconselho, assim, não vai estragar de jeito nenhum o vídeo, porque é tanta coisa pra tirar dali que eu não sei nem por onde começar. Vai ser muito mais difícil que o primeiro roteiro. Mas eu acho que se vocês tiverem curiosidade, vale a pena vocês procurarem a campanha do Call of Duty Modern Warfare. Esquece o tiroteio, esquece a gameplay, vai pros briefings da missão, vai pro general falando lá, descrevendo esses problemas. Mas vamos continuando. Ainda na Europa, tem um fenômeno engraçado acontecendo. Na Sérvia. Eles estão recebendo refugiados russos, agora uma nova onda, né? Já que a, a Rússia tá apertando a mão em cima da Ucrânia. Deixa eu botar aqui no mapa. Uhum. Aí, tá vendo? Eu Eles estão atacando pontos no norte de novo. E a Ucrânia tá revidando. Eu até tô deixei muito um. curioso para te escutar falando sobre isso. Sobre os Uhum. ataques às refinarias lá, o que isso significa. Quer dizer, o quanto isso, O quanto é isso pode perigoso, na significar. verdade, né? É. Mais uma vez, é cedo pra dizer. Uhum. A gente precisa esperar o que o Putin vai. O que o Putin, como o Putin vai planejar uma resposta para isso. Porque é o tipo de coisa que precisa ter resposta. E de novo, para relembrar, a gente está passando por uma nova fase aqui, porque a Ucrânia parou de atacar irresponsavelmente. Passou 2 anos fazendo isso, né? Descarregando tropa sem ter para cima de territórios contestados, para cima de territórios tomados pela Rússia. E agora, como não tem mais tropa para mandar, eles estão mandando posições defensivas. É, eles estão tentando manter o que já tem e, de alguma maneira, impedir ataques russos aqui. O Farinazo, nessa mesma live que ele falou da Turquia, ele descreveu como acontece esses ataques aqui. O russo descarrega tudo com artilharia, as posições que ele tem. Tudo que ele tá vendo, assim, de. Que essa posição é repassada tanto por satélite quanto soldados fisicamente que estão ali vendo o que tá se passando, né? Então, aqui nesse Uhum. território contestado, por exemplo, tem um soldado russo em algum ponto, no topo de alguma torre, de algum prédio por aqui. Ele olha para lá e vê muitos prédios ainda, montanhas, posições em que tropas ucranianas podem estar se escondendo em posições defensivas, até trincheiras. Uhum. E aí, esse cara passa as posições e fala: vou pedir um ataque de artilharia aqui nessa cidade, nessa vila. Derrube os prédios e nossa tropa vai tentar invadir. Beleza. Aí a artilharia cai, tropas russas avançam. Se eles encontram soldados ucranianos vivos, eles recuam, eles não entram. Eles voltam, pedem um novo ataque no mesmo lugar, Uhum. até aquilo ali Até virar um o cinzeiro, fundo até virar cair. um estacionamento. Uhum. E aí, se eles. Enquanto eles veem resistência ucraniana relevante, eles recuam de novo e pedem outro ataque. Eles estão fazendo isso há 2 anos. A CNN está dizendo que a munição russa vai acabar e nada de acabar, né? Parece que eles estavam muito bem preparados para uma guerra longa. E uma hora atrás, isso aconteceu de novo. Então, todos os dias, essas fronteiras ficam azuis, vermelhas, azuis, vermelhas. E pelo jeito não vão ficar mais azuis, né? Você não vai ver novos territórios azuis para dentro de território russo que Uhum. já foi conquistado, porque os ucranianos pararam de fazer isso. Então, nessa nova
Nessa nova circunstância, a gente não sabe como o russo vai responder isso aqui. Em outros casos, ele atacava pontos que não tinham sido atacados ainda. Tem algumas cidades dentro da Ucrânia, que a Ucrânia é gigantesca, que ainda não caiu bomba nenhuma. Então, quando o Zelensky faz algum ataque dentro da Rússia, normalmente quem é punido, quem sente, é a sociedade civil ucraniana, que não tem nada a ver com isso, que não queria que a Rússia invadisse e não queria estar em guerra com a Rússia, não queria mandar seus filhos para a linha de frente. Hum, Tudo indica, normalmente é assim que o Putin responde, né? Mas nessa nova fase, como o Zelensky está passando tantos sinais de fraqueza, talvez ele não se sinta ameaçado pela população ucraniana para fazer coisa desse tipo, entende? sim. Então talvez não faça sentido retalhar, já que a Ucrânia está demonstrando tantos sinais de fraqueza. Ele voltou a atacar no norte aqui, isso preocupa, porque por muitos episódios atrás vocês vão conferir que os ataques estavam muito concentrados aqui. E, dada a circunstância de como eu descrevi para que funcionam esses ataques, talvez o Putin tenha planos para esse ano para fazer uma nova ofensiva em direção a Kiev, já que ele está atacando no norte. Ou pelo menos esse é o sinal que ele está passando para a Ucrânia, né? Ele pode estar atacando aqui e ser uma distração. Ele pode estar Uhum. atacando aqui e querer entrar pela Moldávia e tomar Odessa. Vai saber, né? Vai saber. Então não sabemos. Eu coloquei isso aqui de curiosidade porque eles falaram de uma refinaria que estava sendo atacada, que foi atacada ontem, e mostrou essa estátua aqui. E eu busquei ela aqui no mapa porque é um lugar que eu tenho interesse de visitar ainda, né? Quando tiver mais Uhum. pacífico isso aqui. Ela fica aqui, eu até coloquei um ponto de interesse aqui. Ficou impressionante. Por muito tempo ela foi a construção, a estátua mais alta já construída pela humanidade. É coisa de soviético megalomaníaco, né? Aí aqui dá pra ver como ela é alta. E eu botei um ponto de. Coloquei um ponto mais afastado aqui pra vocês verem como ela é vista de longe. Aqui. Aqui. Caraca. É, é estranho. Os russos são muito. Eles são muito megalomaníacos, né? Os caras já são o maior país do mundo, eles ainda têm mania de grandeza. Tem até se vocês tiverem curiosidade ainda pra pesquisar sobre, o Jovem Nerd fez vídeos interessantes na época da Copa do Mundo que aconteceu na Rússia, se eu não me engano, de 2018, 16? Desses anos aí. Aconteceu uma Copa do Mundo na Rússia e o Jovem Nerd visitou bunkers, instalações nucleares desativadas pelos russos que hoje são pontos turísticos. O metrô russo, como tudo é muito grandioso, muito bonito e até maior do que qualquer coisa que a gente tenha aqui no Ocidente. Acho que, É, acho que vale a pena vocês Fazem, conferirem isso. deixa eu só falar em cima do comentário do Fazem. Ele falou que eles estão comprando munição da Coreia do Norte. Até nisso os caras pensaram. Uhum. Porque você tá vendo que agora a Ucrânia ela tá fazendo ataque em território russo, tá destruindo refinarias. Se destrói a refinaria, com inteligência eles descobrem onde que a munição está sendo fabricada também. E eventualmente esse lugar poderia ser atacado. Mas quem que é doido de atacar uma fábrica de munição na Coreia do Norte? Pois é. Parece que até nisso pensaram. Tipo, eu não acho que a Coreia do Norte vai atacar a Coreia do Sul, eu não acho que ela vai atacar ninguém, e eu não acho que ninguém é doido de ir lá e falar, para com isso. Uhum. Isso é verdade. Eles têm contratado os serviços do Kim Jong-un, porque justamente por isso que o Fausto falou, pensando por esse lado, não tem lugar melhor para você construir uma fábrica que você não quer que seja atacada, se você tem lá seus problemas militares, né? Porque Sim. a Coreia do Norte tem bomba atômica, nenhum país atômico foi atacado em solo ainda.
Não por outra nação, né? Porque Israel foi atacado pelo Hamas, mas não conta. A Palestina nunca foi não foi um território soberano desde antes da Primeira Guerra Mundial. Então, sim, aqui tem uma mão de obra muito barata. Basicamente, eu não sei se ainda tem trabalho escravo para isso. Não sei como é que funciona os trâmites, as burocracias do Coreia do Norte nesse nível, né? Não sei se ele usa trabalho escravo, mas eu sei que a mão de obra, mesmo que não seja escrava, é uma das mais baratas, talvez a mais barata do mundo, e ninguém tem coragem de mexer nisso aqui, porque a Coreia do Norte sabe se defender. A Coreia do Norte é capaz de evaporar qualquer cidade do mundo. Então, paciência. Deixa eu ver o que mais eu tenho de anotação aqui. Hum, eu cheguei a falar da Sérvia, né? Ou não? Não, não. Muito bem. É, os refugiados, tanto daqui desses territórios ucranianos que foram invadidos, quanto, quanto russos, empresários, grandes e médios que têm filhos, têm famílias e não querem ser enviados para a linha de frente, fogem da Rússia e vão para a Europa. Agora, eles buscam países que têm costumes, leis mais parecidos com a Rússia possível, porque eles querem continuar acostumados com aquilo ali, né? Então, eles estão ajudando muito a economia da Sérvia, e é justamente isso que está falando aqui. À medida que o conflito Rússia e Ucrânia se intensifica, a economia da Sérvia tem melhorado porque a Sérvia é um aliado histórico, eu já tinha falado sobre isso aqui. Se vocês quiserem ler a reportagem aqui na íntegra, vocês pausam o vídeo, vou até mudar aqui para o português. Não sei se a tradução é das melhores, mas do inglês para o português já melhora bastante, né? Para Uhum. mais pessoas conseguirem ler. Isso aqui é o Moscow Times, é um jornal, é a mídia russa que se preocupa em comunicar os interesses de Moscou para o resto do mundo. E ela é mais honesta do que a mídia russa que fala para dentro da Rússia. Uhum. Os países costumam falar mais a verdade para os seus pares Pra, do que pra para a sua fora do que por população. dentro. É. Sim. Então, sim, a gente pode levar isso aqui em consideração como verdade. E a Sérvia é um caso interessante porque eles têm esse conflito que a gente cobre aqui de vez em quando com o Kosovo, por enquanto está estacionado, mas o que é que você acha que vai acontecer com o Kosovo, com a Sérvia ficando mais forte economicamente? A Sérvia que é uma ilha de Rússia no meio da Europa, no meio da OTAN, e tem esse problema local Uhum. aqui que é como se fosse uma pequena Ucrânia. O Uhum. Kosovo está para a Ucrânia, assim como a Sérvia está para a Rússia. Né? O que é que vai Uhum. acontecer com a Sérvia cada vez mais empoderada e já tem tropas na fronteira com o Kosovo e reclamando da legislação, da influência e mais. A oposição sérvia, porque existe, a oposição sérvia mais pró-União Europeia, mais pró-Europa, anda muito preocupada com a influência russa nas eleições, assim como o Kosovo anda preocupado com a influência sérvia e russa nas suas próprias eleições. O que é que eu quero dizer? Mesmo a população do Putin, que está saindo da Rússia, está parando de pagar imposto para o Putin, está sendo muito útil para expandir a zona de influência russa fora do país. Mesmo os refugiados de guerra russo, num país desse tamanho, num país tão influente, é útil. Eu não sei se o Putin estava contando com isso, que se for, palmas para ele mais uma vez, né, por ter calculado isso tudo. Mas não sei se ele calculou que ele ganharia com a evasão de russos que estavam assustados com a guerra. Ah, cara, esses russos vindo para América do Sul,
um monte de russo num monte de país daqui. Isso é excelente, porque chega aquelas loirinhas bonitinhas, gostosinhas, falando, ai, como eu gosto de Brasil, eu. E é um intercâmbio gigantesco, cara. O Fausto solteiro aí. Não, Também acho, concordo. eu também iria. Não, eu também iria. Mas você concorda que, assim, quanto mais canais de a Rússia que fala que gosta de Brasil, quanto mais Sim, canal sim. tem desse, mais a gente cria laços com esse povo. E ele não tá fazendo isso aqui só no Brasil, ele tá fazendo, ele tá se expandindo, né? A zona de influência tá se expandindo. Porque aí o cara vai querer desumanizar o russo agora e não vai conseguir mais, né? Com certeza. Você tá Minha, entre falando. aspas, preocupação, é o que eu falo. Mais uma vez, problema para o Ocidente, problema para a Europa, problema para quem se opõe ferrenhamente a tudo que a Rússia é, o que ela quer ser, ou o que ela representa, porque boa sorte para acabar com a influência russa depois disso. Depois chega um britânico e fala russo não presta, não fala assim da Olga. Exatamente. A gente que tá aqui no Brasil, no meio do caminho, velho, trata bem todo mundo. Quer vir da Europa, vem. Quer vir da Rússia, vem. Tá, tanto faz. Mas não fala mal da Olga na minha frente. Exatamente. É bem isso. E é, é, o que é que a gente pode, como é que a Europa pode se defender disso, né? Assim, o que é que vai restar? E mais, outra pergunta importante: quem vai ser quem vai ser o primeiro a ir de leste europeu, né? Imagine a situação de uma Áustria da vida, que tem fortes influências alemãs, desde sempre, né? Uhum, Porque até na Segunda Guerra, quando Hitler invadiu Polônia e Áustria, grande parte da população adorou que ia virar alemão. Entendeu? uhum, Eles têm um vínculo muito, muito forte. Então, o que é que acontece com esses países que estão vendo um leste europeu que sempre foi mais pobre que a Europa, por ter sido zona de guerra, zona de conflitos? Se o conflito não chegar lá, se o conflito ficar só na Ucrânia, e aquilo ali for pacificado, imagine um leste europeu próspero, com uma visão mais conservadora, mais pró-Rússia, mais pró-BRICS. Como esses países aqui da interseção vão olhar para a União Europeia, vendo a União Europeia cair economicamente, e se desmantelar com crise migratória de muçulmanos, com todos os gastos das regulações, todas as burocracias que os governos estão adotando, né, com todos os protestos, as instabilidades. A gente está vendo os autoritários do leste europeu prosperando e a gente está vendo nossos aliados históricos caindo. Você não acha que é uhum. tentador para uma Áustria da vida mudar de lado, virar casaca ali? Sim. Seria uma bomba para a União Europeia, mais uma, né? Cara, muito bom estar no Brasil. Eu não queria estar na pele de nenhum. Não tem um lugar na Europa em que é seguro estar. E o que eu falo, não adianta a gente querer olhar só para o nosso, a gente tem que olhar para o todo, porque não adianta você vencer sozinho. Se você vencer sozinho e a sociedade tiver um caos, você pode até pegar uma terra, construir um bunker, mas as pessoas à sua volta, elas vão te atacar e vão espoliar por desespero. Então, a Europa não adianta um país estar bem. Vai estar todo mundo tão fodido que quem estiver bem vai pagar a conta dos vizinhos. Vai todo mundo perder, como diria um ex-presidente. Exato, exato. É, eu estava vendo também sobre uma coisa que o professor Ricardo Marcílio estava falando, de um alinhamento natural entre esses países aqui da Ásia, e eu acho que serve também para esses países do leste europeu. Isso nem foi palavras dele, mas insight que eu tive enquanto ele falava. Hum, É mais fácil hoje para esses países, eu não diria baixar a cabeça para a Rússia, mas
na medida do possível, se identificar como igual, se identificar como país soberano, mas que vai atender os interesses russos por estratégia, por pragmatismo, porque, principalmente para esse país do leste europeu, e eu já falei isso aqui em outros podcasts, eles se aliaram à União Europeia por ter no imaginário da população que a Rússia, a antiga União Soviética, foi um grande fardo para essas pessoas, porque as pessoas morreram de fome, porque eles geriam mal os recursos. Se alinhar à Rússia no passado, mesmo que eles não tivessem escolha, né, porque muitos foram territórios conquistados de guerra, que viraram União Soviética, foi muito ruim. Só que com esse rebranding que está passando, até já falei disso aqui, uma frase famosa do Putin se você gosta da União Soviética, se você não gosta da União Soviética, você não tem coração, se você não sente saudade, né? Você não tem coração, Uhum. mas se você quer ela de volta, você não tem cérebro. Justamente porque esse rebrand foi muito importante para a Rússia, porque a Rússia está capitalista, como nunca, está negociando Uhum. com outros países. Quem está tentando impedir a Rússia de negociar com os outros é os Estados Unidos agora. Os Estados Unidos que Uhum. está tendo um comportamento anti-mercado. E a Rússia está prosperando assim. Então, esse rebranding foi importante, é importante hoje para que esses países olhem para Moscou e vejam outra coisa que não o Stalin, a União Soviética, que gere mal os recursos e tem aquela visão a bizarra socialista da coisa, que vocês já sabem meu pensamento a respeito. É engraçado que comunismo e capitalismo eles só servem para as pessoas poderem matar umas às outras, né? Foi a melhor definição que eu vi. Sim. E aí, assim, é impressionante o tanto de canal que ainda ganha dinheiro defendendo um dos lados da guerra, porque uma das duas ideologias é que vai levar a sociedade a dar certo. Isso é de uma imbecilidade Uhum. tremenda, Aham. tremenda, porque é olhar para a guerra e não enxergar o que está acontecendo. É de uma Sim. tapadez. Existe essa palavra, tapadez? Existe, Sim. é de uma tapadez sem tamanho, Ma- cara. Você. Mas Ai. você tá falando isso vendo de fora e vendo a coisa se desconstruindo isso na frente dos seus olhos, né? E imagine falar isso. Imagine falar as seguintes palavras, explicar esse contexto que a gente que tá acontecendo hoje Uhum. para alguém que estava vivendo na Guerra Fria. Você chega para um russo médio ou para um americano médio e fala: no futuro vai ser todo mundo capitalista e as guerras vão continuar do jeito que estão. Um país vai querer invadir o outro, vai ter territórios contestados é, entre dois países capitalistas. Esse conceito de paz perpétua para você que tá no time que você acha que vai ganhar aí, você que está no time capitalista, no futuro o capitalismo venceu, as fronteiras mudaram, as desculpas mudaram. E as pessoas É, continuam se e- matando porque sempre foi sobre poder. exato. Seu país Nunca foi sobre o sistema. Uhum. continua tentando invadir outros em busca de defesa de interesses, em busca de aumento da zona de influência, e continua em guerra com a Rússia, e a Rússia agora é capitalista. Explique. Como é que você vai chegar na paz só defendendo o capitalismo da maneira como você defende? Pede para um americano médio explicar isso. Esquece, esquece. Não vai explicar. Uhum. A gente está com uma visão muito privilegiada por estar de longe, Uhum. longe do conflito e com informação privilegiada de modéstia à parte de relações internacionais que pesquisa. E na internet, se você quiser se aprofundar, não é difícil encontrar também, né? Se você tiver Mas fome de aí quando você. conhecimento, você vai chegar na informação. É que quando você bate o olho na informação, é difícil se você não tiver um ponto de partida você construir conhecimento, né? É um Vai. pouco difícil filtrar também, você entender o que é sério e o É, que é maluquice. não é porque tem uma baita aula de química e que a gente vai bater o olho e vai falar, isso é muito óbvio. É difícil você conseguir pegar a Uhum. interpretação necessária dos acontecimentos de maneira que faça sentido, né? É. E até porque, acho que hoje é muito tranquilo falar isso, é, até 10 anos atrás, vai.
mais ou menos, vou dar essa zona de segurança aí. 10 anos atrás, diriam para você, a maioria das pessoas, que qualquer coisa diferente do que sai no jornal É oficial, mentira. no Globo da Vida, Uhum, é mentira, uhum. é teoria da conspiração, é até olavismo, como gostam de dizer aqui no Brasil. Mas hoje o tempo provou, o tempo vocês que acompanharam os noticiários desde que o conflito começou, vocês viram quem é que tá falando a verdade e quem é que tá falando besteira. Tem muito mais conteúdo independente como esse aqui, dando uma visão muito mais ampla, muito mais precisa dos acontecimentos atuais do que a mídia, a mídia local. E essa mídia local ainda continua forte porque ela tem o aval de governos, é, que ainda assim, de certa forma, defendem interesses, por mais que a gente esteja numa democracia e tenha oposição e situação, para o que se fala da linha para fora, acontece do mesmo jeito que eu descrevi a situação do Moscow Times aqui da Rússia. Uhum. A gente fala muito melhor para fora, o Itamaraty se comunica muito melhor, com muito mais verdade, nossas relações exteriores, do que o nosso jornal local, Eu ia falar do que a isso. Rede O Globo. Itamaraty é uma coisa e a Rede Globo e os canais daqui é outra coisa. Uhum. Então, o meu ponto é, para você, cidadão médio, e eu não tô defendendo ditadura de jeito nenhum, é tão diferente assim? Você tá vendo que o seu jornal local tá tentando te enganar o tempo todo e tá falando outra língua, tá falando outras coisas das linhas para fora. A mesma coisa acontece no Irã, a mesma coisa acontece na China, a mesma coisa acontece na Rússia, a mesma coisa acontece nos Estados Unidos da América. Cara, Aí eu não sei, eu acho que eles falam merda pra dentro e pra fora. pode ser. Acho Pode que ser que eles eles estão se falam pra dando tão fora com mal. o menor sentido. É realmente uma meia dúzia de influenciadores que não tem relevância nenhuma no Deep State americano que tá acertando. Uhum. Porque tem americano falando inglês dentro dos Estados Unidos, descrevendo os problemas americanos Exatamente o que está muito bem. acontecendo e ninguém está assistindo. É. Inclusive o Military Times. O Military Times é um jornal que fala sobre notícias militares, que cuidam de notícias a respeito de gastos militares, de recrutamento e fazem análises dentro e fora. É uma das fontes que o Farinado cita bastante, inclusive. Uhum. Eu acho que é o jornal, é a mídia americana mais competente que tem. Assim, mais honesta. Porque eles estão citando problemas dos americanos sem se comunicar diretamente com o governo. Porque isso de novo, a maneira como a Constituição americana funciona. Mesmo esse jornal é privado, é independente, é privatizado, e ele consegue ser mais honesto. Né? Uhum. E ter informações privilegiadas e ter depoimentos de militares e tal. Porque é conhecimento acadêmico. Então, se eles passarem desinformação, eles vão se descredibilizar com as pessoas da academia, então eles não podem mentir. É o mesmo Uhum. você cita às vezes da mídia que fala sobre o mercado financeiro, Uhum. que são algumas das visões mais honestas da nossa mídia local. Sim. Eu tava vendo uma pessoa que eu admirava, eu não lembro quem foi, essa semana foi bastante conturbada. Uma das pessoas que eu ia falar a respeito, que eu ia trazer aqui, falou um absurdo que me deixou sem chão, assim, tipo, pô, é sério que essa pessoa acredita mesmo nisso? Eu não sei se eu acredito. De que, no sentido de que a comunicação americana, a comunicação do mundo livre. Ah, já lembrei quem foi. Nossa, foi o Thiago Braga no Vilela. Thiago Braga ainda trata. Ele entende que a situação é complexa, né? Mas ele ainda vê os Estados Unidos como o bonzinho da história. Foi meio que Não uma foi o decepção. Holiday, não? Não, não, foi o Thiago Braga. Infelizmente foi o Thiago Braga. Sim, profunda admiração pelo conhecimento acadêmico do cara, pelo talento que ele tem de reunir tantas informações e transformar num vídeo e trazer para o público comum. Mas ele ainda tem algumas visões inocentes
disso que a gente chama de democracia americana. Uhum. Ele acha que tá funcionando muito melhor do que a gente consegue ver, entendeu? Do que a gente, eu e você, conseguimos ver. Eu sei lá. Sei lá. Ai, como eu queria que um cara desse tivesse certo pra eu, enfim, ter Sim, mais esperança. com certeza. E o último assunto que eu queria tratar aqui, e que a gente devia ter falado semana passada, é sobre inteligência artificial. É, a gente já falou um pouco sobre, é, passando por uma timeline aqui dos acontecimentos, a forma como eu vejo, pelo menos. Os primeiros a se assustarem com as capacidades da inteligência artificial provavelmente foram os programadores, né? As pessoas que têm mais, os insiders Uhum, têm mais contato com isso. Como assim esta ferramenta consegue imprimir códigos de programação e os primeiros a uhum. se assustarem no sentido de, será que eu vou ser Vou ficar sem substituído? emprego. Aham. Não preciso mais de mim para nada. Depois foram, é, acho que o público comum depois começou a ganhar mídia, né? Pessoas que têm trabalhos mais simples, Uhum, trabalhadores de fábrica já tem visto isso acontecer nos trabalhos que são mais simples, que são mais automatizáveis, uhum. mas que sofrem um grande impacto agora. Motoristas, eu acho que a profissão de motorista, se você sonha em ser um motorista para o futuro, eu não sei se vai existir essa profissão daqui a 10 anos. E agora, artistas, roteiristas também viram muito isso com aquela inteligência que tem até aqui no Discord, o Leonardo.ai, entre outras. E a que mais preocupou a galera, porque tem outras implicações, é sobre isso que eu quero falar sobre, é a dublagem. A dublagem vai afetar os empregos dos dubladores, mas até aí nenhuma novidade. O problema é, a inteligência artificial pode copiar a voz de qualquer pessoa do mundo, Uhum, e a imagem também já tinham feito através de deepfake, não era inteligência artificial. A inteligência artificial vai aprimorar muito essas tecnologias de deepfake, e a questão da voz. uhum, Hoje existem peritos, e a gente até tratou de um caso recente aqui no Brasil, né, em que essa perícia foi acionada para analisar um vídeo. Isso em 2019, ainda não existia inteligência artificial para o grande público, do jeito que tem hoje, mas que a gente conseguiu ver como funciona, né, como os uhum. peritos trabalham. A gente tem que se atentar agora que a inteligência artificial vai ser capaz de passar por cima do trabalho desses peritos. Ela vai identificar o que pode ser falsificado, ou seja, se existe amostragem o suficiente de pessoas em certos ambientes e uma quantidade razoável de discursos para que todas as sílabas que ela usa serem copiadas e serem colocadas numa voz e assim ter controle sobre como a pessoa fala, se a pessoa se a pessoa está falando um discurso, se ela está sendo discreta, a, a inteligência artificial vai ser capaz de copiar suas falas, o ambiente que você está, suas emoções, e tudo isso vai poder ser replicado, vai ser criado por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. E quanto mais base tiver, mais perfeito vai ficar, né? Então, se um dia que alguém quiser Uhum. fazer a minha voz, vai estar fácil, porque eu tenho quase 2K Exato. de vídeo falando pra caralho. Exato. Tem um ponto bom e tem um ponto ruim aí, né? Porque. Vamos falar do ruim primeiro, já que a gente tá acostumado. O cara pode fazer um vídeo meu dizendo que Diablo 4 tá bom. Exato. Já resumiu muito bem. Os caras podem. Inclusive, existe uma preocupação. Isso eu posso falar tranquilamente. Os grupos políticos do Brasil já estão extremamente preocupados com isso, porque já existem ferramentas acessíveis o suficiente. Hoje ainda são pagas, mas são baratas, acessíveis. Nada que um trabalhador assalariado não consiga pagar, sabe? Uhum. Nada tão difícil. É,
e de fazer e de replicar vídeos, vozes. Então, isso na eleição, na guerra da comunicação, vocês vão ouvir tanto o Lula quanto o Bolsonaro falando absurdos que, que eles não falariam, ou que eles não Uhum, falaram. uhum, Que eles não falariam é muito forte, né? Que eu não duvido de nada desses dois. Mas vocês vão ouvir notícias falsas e vocês vão ouvir discursos políticos falsos de todas as grandes figuras. Então, é, como é que a gente vai tratar isso? Essa eleição, essa próxima eleição, talvez já de 2024 desse ano, já tenha disso. Um já vai monte de servir de político termômetro. falando barbaridade para depois dizer: "Não, foi IA, eu juro". Vai ter Sim. Vai ter para os dois lados. Vai ter um monte de discurso falso e vai ter gente falando absurdos e falando a tentando verdade, desmentir. dizendo que é mentira. Sim, usando Exa- IA para falar que não falou. Exatamente. A maneira mais. Eu acho que a única maneira de dissuadir isso aí é falar em público. Sim. Você subir num palanque e falar para milhares de pessoas, que essas pessoas não vão estar mais ali à toa, né? Porque hoje elas estão ali à toa. Hoje elas estão ali para fazer volume. Uhum, Eu quero dizer, a população em volta do político batendo palma para maluco lá. uhum. O É, cafezinho da manhã do Bolsonaro ali, né, com aquela meia dúzia de cara: "Olha, meu exato. presidente". O gado no Aquilo ali cercadinho, o gado que fica exato. gritando bom dia, presidente, do lado de fora da cadeia. Esses daí são irrelevantes para a comunicação. Mas agora eles vão servir para alguma coisa? Ah, agora, se vocês estiverem aqui nessa live, eu não sei o que, é que vocês estão fazendo aqui. Vocês vão ter a função de ser testemunhas Uhum, e de descrever para desmentir, né? Para fazer o fact-check nos órgãos de justiça do país. Porque uhum, a justiça eleitoral vai ser altamente demandada nessas eleições. Muitos políticos vão fazer discursos internos, vão dar entrevistas para jornalistas, vão aparecer em lives, e a gente não vai conseguir saber se é verdade. Né? uhum. A não ser que esteja no canal oficial e que o cara não foi hackeado também, que ainda vai existir essa possibilidade de você Sim. hackear o canal do Kim Kataguiri e botar o Kim Kataguiri falando como se fosse ele. E o público não vai desconfiar que não é ele, gente. Uhum, Ninguém vai mandar uma mensagem pro Kim falando que o canal dele foi hackeado se ele estiver na frente da câmera. Entende? A gente vai ter que lidar com isso. E vai ter que descobrir a melhor maneira de lidar com isso. E o que é que a gente tem de bom e até uma ideia pra gente ter pra esse canal aqui, né? hum, A inteligência artificial, você já viu que dá pra ser feito com dubladores? Tipo assim, com a dublagem em si? O discurso do Milley, por exemplo, que teve é, esqueci o nome um lugar no Oriente Médio que é importante, que falam de políticas econômicas, tem um encontro importante, Davos. Eu hum, acho que é nos Emirados Árabes. O discurso do Milley viralizou bastante e ele não precisou ser dublado. Ele não precisou ser legendado. Em vários lugares do mundo, colocaram o Milley falando com a voz dele no idioma local. Eu vi o Milley falando português e o negócio é assustador. Parece que ele nasceu em São Paulo. caraca, que legal. Isso é muito massa pra dublagem. Então, tudo que tá sendo dito aqui nessas lives, desde fevereiro de 2022, pode ser traduzido com apertar de um botão para um americano, para um iraniano, para um russo, para um chinês ouvir. À medida que essa tecnologia vai se aprimorando e barateando, se democratizando, esse conteúdo vai ficar disponível. Esse e qualquer outro conteúdo na internet. Eu Já falo do nosso pensou porque é a nós parte que nos nós toca, né? velho aposentado, ficando famoso, os caras falando: "Olha lá, os caras estavam lá no começo da pandemia". Que velho aposentado ficando famoso, Fausto. Que velho aposentado. Eu quero essa porra pro ano que vem, caralho. Cara, quando você vê a gente falando da invasão da Ucrânia, é impressionante, assim, o quanto a gente está distante da média, né. Sim, modéstia à parte, né? Quero parecer desumilde aqui, mas as fontes que a gente tava consultando estavam acertando muito mais do que errando, né? Uhum. Fazenha, Então, eu entendo que pode vir o aplicativo e anular, não é que vai anular,
ele vai possibilitar que qualquer pessoa faça o que eu consigo fazer, mas eu vou ganhar justamente na nuance, assim, de não depender de um aplicativo ou de um programa para falar com as pessoas, porque isso vai continuar não tendo preço. E eu não tenho dúvida, assim, você falar naturalmente com a pessoa no idioma dela e ela escutar de você e não de um aplicativo, de uma máquina, de alguma coisa, é uma diferença enorme. Com certeza. Até pra por motivo de carisma, né? A pessoa vai, porra, a pessoa se Sim, dispôs a aprender minha língua e ela tá falando muito bem na minha frente, eu vou dar valor a isso. Você vai conseguir, você consegue um capital político, porque automaticamente o político falando, né, eu sempre penso nisso. Você consegue a empatia da pessoa, você consegue fazer com sim. que. Cara, minha mente tá meio poluída agora, eu não tô gostando do meu pensamento, não. Não, eu não tenho pudor nenhum para falar o que eu penso, assim, o que eu quero com isso. Eu acho que o futuro ele vai estar tão interconectado, com tantas pessoas conseguindo falar com todo mundo ao mesmo tempo, Uhum. que vão se destacar as pessoas que conseguirem fazer isso offline. E eu quero conseguir fazer isso offline, e isso vai ter um tremendo valor. Eu quero poder estar presente em conversas entre pessoas que não querem deixar registro de suas conversas. Isso é fascinante. Acho que vai ter Sim. sempre muita demanda para esse tipo de coisa. Acho que até porque tô me explicando mal, né? Eu vou descrever o que tá acontecendo em minha mente pro pessoal. Eu acho que minha mente tá meio intoxicada pela política, que eu tô falando da porra 24/7, e da política local aqui em Salvador. E o que é que me veio à mente quando eu tentei descrever isso? A pessoa que você consegue falar no idioma dela vai fazer o que você quiser. Você vai conseguir o que você quiser dela. Por que minha mente tá me dizendo isso? Sabe? Tô até sendo honesto demais com vocês. Não é Porque isso que eu quando o queria pensar. americano chega ao Brasil e fala eu adoro o Brasil, você se derrete. Você fala, oh meu Deus. Sim, é, isso é verdade. As pessoas que tentam aprender português aqui no Brasil e vêm falando horrível. Se a gente conseguir entender o mínimo, a gente já faz o que a pessoa quiser mesmo. Acho que Sim. é natural. E não fala mal da Olga. Uhum. É, mas é bem isso, cara. Eu acho que de assunto que eu pesquisei essa semana, foi isso. Se vocês tiverem alguma coisa que queiram complementar, se tiverem algum assunto que queiram que a gente fale, a hora é agora. Tem alguma coisa que você queira trazer mais? Alguma coisa mais que você viu? Eu acho que você tá Ah, vendo mais as lives do Farenaz do que eu, inclusive. Essa semana não tive tempo pra nada, velho. cara, tinha alguma coisa que eu queria falar com você, além dos ataques ucranianos às refinarias, mas não tá me ocorrendo agora. A respeito de Israel, você chegou a ver alguma coisa em relação ao que É, está acontecendo lá? eu vou olhar, ao invés de olhar minhas anotações aqui, eu vou até olhar a nossa conversa, que eu te mandei umas coisas que não tava lembrando de muita coisa. Ahn, essa coisa aqui do Tarcísio, eu deixo a gente falar por último. Mas sim, teve os ataques aos Houthis, é, e esses ataques que aconteceram hoje foram Estados Unidos e ingleses atacando aqui no Oriente Médio, né? Atacando aqui no Iêmen. Uhum, De Israel, exatamente, e por que eu tô falando desses dois? Porque mostra que eles ainda estão preocupados em manter uma força aqui no Oriente Médio. E eu acho que isso é importante para Israel, para tranquilizar o Netanyahu, assim, no sentido de que ele não tá sozinho ainda no Oriente Médio. Ainda. Porque eu uhum. acho que em algum momento ele vai ficar. Hum, eu acho que, inclusive, faria mal para Israel. Faria mal para Israel se o Iêmen chegasse num acordo com o Ocidente o mais rápido possível. Eu acho que esse Você acha, conflito aqui é bom para Israel.
Você acha que esse ataque dos Estados Unidos foi justamente para não deixar isso acontecer? Porque descarregaram coisa pra caralho lá, né? É, Teve hoje teve sim. um bombardeio muito pesado lá. Você acha que isso pode ser justamente para esse acordo não acontecer? E para também fazer uma demonstração de força, porque quando cai uma bomba no Iêmen, os caras falam aí, mexeram com o cara errado, né? Estados Unidos controla o mundo, Uhum. É, tem as American Beaches reclamando, né? Sempre tem. Ou reclamando não, comemorando. comemorando, batendo palma. É, é isso. Eu acho que o capital político do Biden vai impedir que Israel seja abandonado pelo menos esse ano. Com os republicanos eu não sei. Eu acho que, entre aspas, tá tudo bem. Eu vi sobre, até no vídeo do professor Ricardo Marcelo, que eu vi antes de entrar aqui, ele falando de novo, os protestos, a pressão para cima do Netanyahu para que ele traga de volta as famílias de israelenses que estão, familiares de israelenses que estão na faixa de Gaza ainda. Trazer de volta para as Uhum. famílias. Os protestos vêm das famílias, né? Então, é, só que cai naquele mesmo dilema. Como é que. E o Hamas se pronunciou também. Ele disse que não vai devolver ninguém enquanto Israel não abandonar completamente a faixa de Gaza. Acho que nada muda nesse caso. E é aquela dura realidade que eu falei logo no início. E que o Farinazo comprovou também. Falou a mesma coisa. Cara, refém, espere sempre o pior. Acho que 99% de chance de você não recuperar. O que você consegue negociar, quando você consegue cessar fogo e os caras se dispõem a devolver, é muito no lucro e é exceção da exceção da exceção da regra. Uma coisa muito pesada que eu vi um cara falando é que o que Israel está fazendo é matando o máximo de palestino que puder, porque assim eles acharam que eles iam conseguir esvaziar Gaza, que eles fossem deliberadamente querer sair dali e estavam tremendamente enganados porque tem muito interesse, né, de todos os países árabes que não saem. E outra que eles precisam matar muita gente, porque depois da pacificação, é, o, o, havendo uma mistura ali, os israelenses eles viram minoria perante a população de hoje. Uhum. E aí, assim, me doeu um pouco, assim, sabe? Do tipo, putz, se eles matarem palestinos o suficientes, aquilo ali pode virar uma democracia, entende? Eu entendo. E foi muito doloroso escutar isso e falar, puta, eu não posso falar que o cara tá mentindo, assim. Ele pode estar errado, mas eu não posso falar que ele tá mentindo. Aham, aham. De certa forma é verdade, só que eu acho que mesmo entre as pessoas que defendem a democracia, eu não acho que eles querem chegar na democracia dessa forma, né? Tipo, você elimina quase todo o povo dali e coloca só quem tem interesse em democracia, você não pode dizer que a democracia venceu, irmão. Você tá de É. sacanagem. Eu não sei se eu abri aqui esse tweet do. Antes eu preciso falar disso aqui. Uma das coisas que eu mandei, isso aqui tava no Live Map. O, o CENTCOM tava falando, Central de Comando dos Estados Unidos, é, tem, tem posições estratégicas, assim, marítimas, aéreas. Ele monitora todos os espaços onde tem guerra e os Estados Unidos estão envolvidos. Uhum. Eles têm drones, esses daqui são chamados de UAV. Vou até pesquisar aqui para vocês verem o que é um UAV. Eles detectaram e derrubaram UAVs de outro país. A gente não sabe ainda de onde veio. Eu posso até me atualizar disso e trazer para a semana que vem. Eles acharam UAVs de outro país monitorando o espaço aéreo dos Houthis. Isso quer dizer que duas hipóteses, uma muito mais perigosa que a outra. Ou tem chinês, russo, talvez iraniano,
que tem drones desse tipo, avançados desse tipo, monitorando aquele espaço aéreo, porque esses drones aqui voam extremamente alto, não dá para ver olho nu. Uhum. Então exige uma tecnologia a mais aí para esse bicho chegar nessa altura. Ou os próprios Houthis têm acesso a esses drones. E se esses Houthis têm acesso a esses drones, quer dizer que eles têm informações muito mais privilegiadas do que parece. Isso quer dizer que eles têm uma vigilância, sei lá, quase tão boa quanto a americana no mesmo local. Porque os americanos usam a mesma tecnologia para monitorar, entendeu? Você viu que o último míssil lançado num porta-aviões chegou a alguma coisa de 4 milhas. Eu fico muito perto, né? De alcançar. Não, acho que não era 4, acho que era 1,6, alguma coisa. Mas ficou uma Não chega a questão ver de isso, não. segundos. Ele foi abastido a uma questão de segundos do impacto. Imagina se acerta um negócio desse, cara. É. O... Os equipamentos mais modernos, são muito sofisticados assim, eles têm uma defesa aérea própria. É como se ele tivesse um pequeno Iron Dome ali. Uhum, Tipo assim, granada não explode perto de tanque moderno. Mísseis teleguiados, tipo aquele Javelin, mísseis que são guiados por calor. Eles têm uma dificuldade de uhum, acertar embarcações, tanques modernos, veículos blindados modernos, por causa dessa defesa. Ele tem um sensor também de calor de defesa que detecta o negócio vindo e e tenta explodir desvia. antes de chegar. O que dá para fazer é Uhum, saturar esses sistemas. uhum, Se você mandar um míssil na direção de um porta-aviões, ele vai se defender. Você não vai causar nenhum dano a um porta-aviões com um míssil. Mas uma chuva uhum, é difícil. Então, é como se eles estivessem. Talvez seja como se eles estivessem molhando o pé na água, sabe? Testando a uhum, capacidade uhum. do negócio. Tudo indica que serviu pra isso, né? Que eu não acho que eles iam causar dano a um porta-aviões com uma chance só, com um disparo, do que quer E que seja. aí, e aí assim, o Oriente ele está com uma abundância de proxies muito grande, porque todos os ataques que os Houthis estão fazendo está sendo em estudo de defesa. E o outro lado, ele está com muito mais limitação para atacar, né? Tem que atacar alguma coisa que não seja o Irã. Olha que interessante. Sim. Tem que ficar caçando alvo na Síria para poder atacar e tem que esperar retaliação a qualquer momento. Só que aí, todos esses campos de exploração americanos, eles já estão muito em perigo, né? Porque já não está mais fácil, como já foi, extrair minério, óleo, gás dali. Uhum. Porque toda obra ali é um potencial local para revidar. E a China falando, vocês vão entrar num ciclo infinito de retaliações. De fato. Até fala o título da live que eu coloquei aí, né? Dá que eu te dou outra. Quem pegou a referência, pegou. Muito bom. Eu não tinha visto, muito bom. É muito isso. São ameaças e não são mais ameaças veladas. É o Irã falando: se você tocar em meu território, a retaliação vai ser igual. Vou acertar os Estados Unidos em território americano. E os Estados Unidos atacou a proxy, a proxy iraniana. E o Irã já falou que vai devolver na mesma moeda, né? Tá atacando mais uma proxy aqui embaixo, né, com bastante força, e disse que é só o começo. Tá todo mundo retalhando, é exatamente isso que estão falando. Uhum, Tá que eu uhum. te dou outro excelente resumo. E esse último vídeo que eu coloquei aqui no Twitter pra passar, eu não sei que evento foi esse. Mais uma vez, essa semana eu não acompanhei nada de política internacional, só fiquei vendo conteúdo de pessoas que acompanham. E que eu me lembre, não foi citado esse evento. Isso, inclusive, pode ser que esse evento seja antigo, pode ser que isso aqui seja um vídeo antigo. Mas se for recente, se for recente, eu vou trazer isso na semana que vem para a gente discorrer mais sobre e aprofundar no assunto. A gente passando reto no Netanyahu. Muito É, bom. exato, exato. É, até contextualizar isso aqui antes no mapa. A Rússia está fazendo muito mais estrago na Ucrânia do que Israel está fazendo na faixa de Gaza. Mesmo que Uhum, proporcionalmente o Netanyahu tenha mais capacidade,
a discrepância de força aqui, eu acredito que seja muito maior. A Rússia, em números absolutos, está matando muito mais, está causando muito mais sofrimento, está causando muito mais danos, inclusive econômicos, a todas as economias em volta, com refugiados. Tem alguns poucos países se beneficiando disso, claro. Mas, assim, o Putin é muito maior, é muito mais relevante, faz muito mais estrago na economia global quando invade a Ucrânia. Uhum. Só que esse vídeo que mostra que o líder político mais isolado do mundo não é o Putin, apesar de todo esse estrago. Apesar dele ser um demônio muito maior do que o Netanyahu ainda estende a mão para ele. Uhum. E ele não estende a mão pro Netanyahu, ele não aperta a mão do Uhum. Netanyahu. Esse vídeo aqui tem 1,9 milhões de visualizações e foi postado no dia 4 de fevereiro. Então não acredito que ele seja antigo, não. Enfim, eu vou descobrir, vou me aprofundar e trago para vocês. Mas Eu se não é vejo isso aqui Israel de mesmo, pé daqui 2 anos. E, se é isso e, aqui e- mesmo, existe muito maior chance dos Estados Unidos abandonarem Israel do que qualquer dano político acontecer com a Rússia daqui para frente. Eu acho que o pior que a Rússia pode sofrer tanto economicamente quanto politicamente, eu acho que ele já sofreu. Acho que daqui para frente, para a Rússia, isso não é torcida, é análise. Eu acho que a Rússia é ladeira acima. Eles estão com a uhum. economia muito estável. A população parou de reclamar, tá de boa. E não, eu não tô falando só de dessa questão da liberdade de expressão. Teve até um jornalista inglês que estava falando disso. Isso me veio à mente, foi até um vídeo que eu vi semana passada. Eu ter traduzido, acabei esquecendo. Ele falou numa entrevista para um jornal grande britânico, uma BBC da vida, que estava estabelecendo um comparativo entre os presos políticos por discurso dentro da Rússia e os presos por discurso no Reino Unido. Tem muito mais gente presa por opiniões no Reino Unido do que na Rússia. Vou repetir. Tem muito mais gente presa por falar no Reino Unido em 2022 e 2023 no Reino Unido do que na Rússia. E aí, democracia? Me ajuda. Vou ver se eu acho esse vídeo e trago os números mais precisos que ele trouxe lá. Uhum. Mas é basicamente, o inglês não pode falar que muçulmanos não são bem-vindos. Olha lá, o país deles, eles moram lá, tem uma crise de refugiados acontecendo, tem uma esquerda identitária tentando forçar a agenda de aquela coisa contraditória, ao mesmo tempo multiétnica, multicultural, todo mundo tem que ser respeitado, mas eles estão respeitando receber uma cultura que não concorda com a cultura do londrino. E aí ele Uhum. prende o londrino que está reclamando. Uhum. Eu não gosto. Nossa, Ser preso por falar, eu não gosto da cultura muçulmana. Tem muito mais gente sendo presa por isso do que gente dentro da Rússia falando que não gosta das atitudes do Putin na Ucrânia. antes eu achava que isso era conspiração, mas eu acho que tem mão do Oriente nisso, nessa bagunça toda. Eu acho que tem, cara, porque não é possível. Nos Estados Unidos, agora, nos Aham. Estados Unidos, seu filho vai lá e faz um exame. E aí, se você pede o acesso do exame, o laboratório, o hospital, não pode te dar sem autorização do seu filho se ele tiver mais 6 anos. Olha a Aham. doença mental. E aí, assim, se você for no hospital e não é que assim a criança pode proibir o pai de ter acesso, o default não pode. E aí precisa da criança ir lá e autorizar o pai a ter acesso a isso. E o objetivo disso é que uma criança possa mudar de gênero sem os pais saberem e sem os pais poderem impedir. É de uma doença, e a gente não está falando assim que a gente não quer que a intenção das crianças seja respeitada, mas é porque
chega num ponto doentio de separação das famílias. Hoje, a família americana, a família brasileira, ela parece muito com a família da América do Norte, que é se o seu pai falar mal do governo, você conta pra gente, porque aí a gente precisa eliminá-lo. Porque é importante você salvar o país. Aí a gente escuta isso e acha absurdo, mas o que as sociedades estão fazendo com as suas crianças é exatamente isso, fazendo com que elas não confiem nos pais e se levantem contra eles antes delas sequer saberem como o mundo funciona. É muito assustador isso. Sim. Isso é uma arma de guerra. Na minha cabeça, isso é muito difícil. Eu não ver isso como uma arma de guerra. TikTok, pra mim, é uma arma de guerra também. Claro que é. Não, não, TikTok eu acho que o governo americano já identificou. Você tá ligado, né? Que os Hum, parlamentares americanos são. Parlamentares, funcionários, são proibidos de ter TikTok no celular. Alguns aplicativos chineses, inclusive. Não é só o TikTok, não. Porque a China usa isso. Se o Mark Zuckerberg teve problemas com isso, sobre o quanto de informação ele coleta dos usuários, e o governo americano ficou paranoico com o Mark Zuckerberg. Imagine um chinês que tem a mesma capacidade e que mora lá na uhum, China. Como é que eles vão uhum. tirar satisfação com um cara desse? E a porra do aplicativo tá ali na Play Store. Como é que você vai tirar o aplicativo e dizer que seu país não é autoritário? Dilemas democráticos. É muito jogar tudo que todos os argumentos, todas as afirmações do Ocidente e das democracias contra elas, pensando. Pois é. Já que a gente falou de China, você quer falar da espionagem chinesa, da influência do governo chinês fora da China? Cara, Daquela treta do metrô? eu fiquei triste porque eu descobri, a única coisa que me deixou mais triste aquele dia foi ter descoberto o esgoto chinês. Uhum. Então, assim, eu vi muito canal com muitas informação e, assim, com muita gente seguindo. Em 1,4 bilhão de pessoas, tem espaço para tudo, né? E você vê que os caras ganham grana com essa coisa de falar mal de britânico. E fizeram toda uma. Construíram todo um cenário em que o cara lá do piano, ele era realmente um cara que desrespeitava quem era de fora e que estava completamente errado e que vitimizaram toda a maneira. Eu falei, cara, o que a China ganha com isso? O que os chineses ganham vendo esse negócio? Mas aparentemente tem tudo disso. E aí todas as pessoas estão em inúmeras bolhas e a única conclusão que eu chego é que foi bom para a bolha de todo mundo. Todo mundo que participou ali pôde falar para o seu espaço e saiu como o certo da história e está recebendo um apoio muito grande e está ganhando muita grana. Aquele pianista lá, ele vendeu um monte de camiseta de Don't Touch Her, a outra lá vendeu um monte de curso, todo mundo querendo apoiar as vítimas do negócio. E eu acho isso meio merda. E eu vi rumores daquela bonequinha lá, de vestidinho de senhora idosa de vermelho, Uhum. dela ser espiã, mas aí eu não me aprofundei nisso. Não fui ver. Uhum. Porque eu meio que saturei do assunto. Você chegou a ver algo? Não, eu vou te contar que eu já sabia. A, o Estado chinês, ele tem um plano. Eu não sei se eles falam isso pra fora. Eu não sei se. Não sei qual foi o termo que eles abordaram isso. Eles querem ser líderes mundiais, certo? Eles querem ser o ponto de referência do mundo, assim como os Estados Unidos é. Claro que com metodologias muito diferentes, eles não querem ser polícia de porra nenhuma, cada um por si. Mas eles querem que todo mundo olhe para a China com respeito e toda vez que forem negociar alguma coisa, chame primeiro o chinês, peça primeiro ao chinês. Então, essa é a maneira como eles querem dominar mercados. E como você bem descreveu que Uhum, eles estão dominando o Irã. Agora, uhum, para além disso, eles têm um vínculo forte entre setor privado, setor produtivo da sociedade, e o Partido Comunista Chinês. Isso empoderou, não só colocou o chinês no mercado, não só empoderou a população, mas como levantou a zona de influência chinesa com bastante força.
toda vez que uma empresa chinesa se instala em outro país, ela é também um ponto de espionagem. E Uhum, não é uma espionagem só para espionar o outro país. É para encher o saco dos chineses que moram nesse país. Por uhum, exemplo, se tem uma loja chinesa o que quer que seja, um armazém, sei lá, e tem alguma coisa física aqui, eu já tinha falado sobre consulados e embaixadas, que tudo isso tem espião chinês. Na China, uhum. tem espião, né? Que todos os países fazem isso. Quando você fala da China, qualquer instituição chinesa que se instala aqui, provavelmente é também um escritório, talvez até de polícia chinesa. E que Uhum. eles enchem o saco dos chineses que estão morando fora e vendo se eles estão falando mal do Partido Comunista, se eles estão se comportando como ocidentais. E à medida que eles vão detectando essas coisas, eles atormentam a vida das pessoas, eles batem na porta das pessoas, fazem ameaças. E se a pessoa quiser, por exemplo, se um chinês veio para a Alemanha e agora ele gostou muito do estilo de vida alemão, ele quer ser alemão, foda-se a China autoritária, ele vai perder os direitos civis, os direitos políticos dele dentro da China. A família dele vai ser perseguida dentro da China. Será que foi o caso daquela menina lá? Ou o medo de que isso acontecesse. Ah, Entendeu? Se eu aparecer pacificamente na frente dessa câmera de um inglês tocando piano, não sei o que é que o Partido Comunista vai achar que eu tô fazendo, mas se eu não for lá tirar satisfação, talvez alguém bata na minha porta e vá me encher o saco. Ou vai encher o saco da minha família lá na China. Então, caraca. eles são muito mais agressivos. No Canadá tem de monte. No Canadá tem de monte. Você acha que o governo chinês não tem nada a ver com os chineses que estão comprando tudo que é propriedade dentro do Canadá? Arma de guerra. É arma de guerra. E assim, se o chinês que mora fora da China não está alinhado com a China, ele é perseguido e acabou. A vida dele vira um inferno. Então é isso que eu sei. Aquilo que eu falei que talvez o Peter não tava sabendo tudo, né? Que ele falou até com bastante propriedade. Deu pra ver que ele pesquisou alguma coisa pra falar do modus operandi do Partido Comunista Chinês. Tem alguns excessos dele lá, já que ele é time Estados Unidos pró-democracia, mundo livre, como diz o Thiago Braga. Mas, via de regra, o que ele falou mal do Estado chinês, ele tá certo. Assim, mil maravilhas se você tem boas relações com os empresários, com o Uhum. governo, com a galera que tá na China, mas coitado de você que discorda e fala isso publicamente. Essa menina, ela tem aquele canal de vender vida, britânica para chineses, né. Então talvez ela tenha de fato esse medo. Entendi, Uhum. faz sentido. E ainda assim pode ser uma coisa combinada, porque aí fez bem para ela e fez bem para o cara. O cara saiu gigantesco, o pianista lá. É, aqui no Brasil, como não tem muito essa de pessoa X perseguindo pessoa Y, no Brasil tem até essa vantagem. Os chineses aqui devem se dar muito bem porque é, as pessoas que falam, que fazem questão de falar mal abertamente do governo chinês, são os louquinhos que ninguém leva a sério, né? O pessoal Uhum, dentro do governo, mesmo os bolsonaristas, tratou a China com muito respeito. Isso com certeza tem grande papel do Itamaraty, eu me orgulho muito disso. Mas assim, não quer dizer que eu gosto, que eu concordo com esse modus operandi chinês, não. O que eu me orgulho é que a gente não. A gente consegue ter os louquinhos que não gostam da China, e que eles não são louquinhos por não gostar da China, não é isso. É que uhum, eles desgostam da China pelos motivos errados, com certeza. O que eu quero dizer é que o Brasil não teve nenhuma crise diplomática com um parceiro comercial importante. Eu prefiro que as pessoas não tenham liberdade para falar que gostam, que não gostam, e que governo nenhum vai encher o saco dessas pessoas por causa disso. E por isso que eu ainda prefiro o Brasil do jeito que ele é, com todos os problemas, uhum, uhum.
por enquanto, não sei até quando, a gente tá livre para falar mal do governo. Para algumas pessoas, e por isso que me preocupa, para algumas poucas pessoas isso não é mais verdade, né? Mas espero Uhum. que não se expanda e que a gente seja capaz de reverter isso. Mas, enfim, o que eu tinha de assunto hoje é isso. Eu vou só responder uma pessoa que falou ali no chat, que eu demorei de ver, peço perdão, que falou sobre genocídio em Israel. É a primeira vez que ela comenta aqui no chat. Eu não sou a favor de genocídio de lugar nenhum. Eu sou contra o que Israel faz dentro da Palestina e eu sou contra o Hamas também. Eu não gosto de violência. Por assim dizer, é uma maneira mais simples que eu tenho para responder isso agora no fim do papo. Se você quiser opiniões mais aprofundadas, você pode pesquisar no meu canal ou no do Fausto, tanto faz. É, eu já não tenho mais força para demonstrar a indignação. Esse genocídio, as É, cenas elas vão se renovando, né? a maneira como eu falo parece que eu não tô mais ligando, mas Parece que a gente não se importa, mas é isso é uma que alma calejada falando. se você olhar para o histórico dos desabafos que eu já fiz aqui, eles não acabam. E foi uma coisa muito pesada, assim, eu tive que começar a fazer terapia em grande parte por causa disso, porque você fala, cara, não é possível que as pessoas não estão vendo essa merda. Dói. Não é fácil, não. É. Bom, cara, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal do YouTube, obrigado pela atenção de vocês. Pessoal aqui da Twitch, como é de praxe, vou jogar alguma coisa. Bora, Rods, eu tô numa partida de 30 minutos que não acaba nunca. Mas o Fazenha falou que vai, aí, ó. Bora lá. Valeu, pessoal. Até a próxima. Grande abraço, gente.